Eu sou o aluno Rafael Esteves, da turma de licenciatura, e eu fiquei responsável pelas Olimpíadas de 1932, que foi sediada em Los Angeles, na Califórnia. Essa é a 10ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão e a segunda vez que as Olimpíadas são sediadas num país que não é europeu. E também é a segunda vez que ela é sediada nos Estados Unidos. Essa foi a penúltima edição antes do grande ato de Olimpíadas que teve por conta da Segunda Guerra, e foi após a Olimpíada de 28, que foi na cidade de Amsterdã, e essa Olimpíada se destacou pelo avanço na questão da participação de mulheres em algumas modalidades que antes elas não participavam, e pela volta de países que haviam sido banidos por conta da Primeira Guerra, como a Alemanha, a Hungria, a Áustria. E foi antes das Olimpíadas de 1936 que foram finalmente as Olimpíadas de Berlim, e a gente, até por conta da grade, né, dessa matéria, a gente conhece bem essa, até pelo filme Raça, que a gente assistiu e estudou, teve que fazer resenha, e sabe que essa Olimpíada ficou marcada pela tirania, pelo preconceito, infelizmente, por conta do nazismo de Hitler que estava em voga na época na Alemanha. Um fato interessante é que haveria, né, mais uma Olimpíada sediada em Los Angeles, que estava prevista para o ano de 2028, mas até por conta de tudo que está acontecendo, a questão do coronavírus, a gente não sabe se vai ser adiado, se realmente vai acontecer como previsto. As Olimpíadas de 32 foi a penúltima antes da morte do Pierre de Coubertin, que foi o pai dos Jogos Olímpicos modernos, e eu pesquisei bastante, mas não consegui encontrar nada que falasse se ele estava nos Jogos ou não. Eu sei que no de Amsterdã ele não estava por complicações de saúde e tudo mais, mas realmente não consegui encontrar se ele estava nessas Olimpíadas. Essa edição dos Jogos em Los Angeles foi marcada por muitas novidades, né? Por exemplo, foi a primeira vez que uma Vila Olímpica foi construída especialmente para os Jogos. A Vila Olímpica nada mais era que um grande conglomerado residencial e até comercial, onde tinha chalé, apartamento, cafeteria, lanchonete, lavanderia, coisas para receber bem, né, as delegações dos países, os atletas e todos os envolvidos, e custou milhões de dólares, e só foi possível a construção porque era no estado da Califórnia, que foi o estado menos afetado por toda a crise econômica que os Estados Unidos estavam vivendo na época, por conta da Grande Depressão, que foi marcada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E por isso a Califórnia, felizmente, foi o estado menos afetado, então eles tiveram condições para manter esses Jogos Olímpicos nessa data. Essa Grande Depressão foi um fato que afetou todo o país e ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, acabou afetando muitos países do mundo, e foi um marco. Aconteceu em 1929, que, se a gente parar para pensar, é até bem próximo do início das Olimpíadas, que foi em 32. Mais uma novidade: essa foi a primeira vez que o formato das Olimpíadas foi alterado, possibilitando que provas de modalidades diferentes pudessem ser realizadas de forma simultânea. Dessa forma, a Olimpíada foi realizada dentro de apenas 16 dias, o que foi uma novidade incrível, porque é muito longe do padrão que vinha sido mantido, de que as Olimpíadas duravam meses e durava bastante tempo. E é importante salientar que esse calendário continua até hoje, né? É usado até hoje a realização das Olimpíadas em um curto espaço de tempo. Voltando à questão da Grande Depressão, é importante salientar que isso acabou influenciando a participação de muitos atletas, porque nas Olimpíadas anteriores participaram 3.014 atletas, e agora, nas Olimpíadas de 32 de Los Angeles, só vão participar 1.332. E até o número de países diminuiu por conta disso, né? Outra novidade é a primeira aparição dos pódios nas cerimônias de premiação, aquele pódio, né, de primeiro, segundo, terceiro. E as premiações agora também eram feitas ao final de cada prova e incluía hasteamento de bandeira
dos países colocados e o hino tocado do primeiro lugar, do primeiro colocado, do vencedor da modalidade da prova. Agora falar sobre o Brasil. O Brasil participou dos Jogos de Los Angeles depois da sua não participação dos Jogos anteriores e foi uma participação bem apagada e na verdade marcada por aspectos negativos, como o vergonhoso caso de agressão que houve no polo aquático, quando o polo aquático brasileiro perdeu para a Alemanha e acabou acontecendo um caso de agressão a um árbitro oficial. E infelizmente o nosso país ficou marcado por isso nas Olimpíadas. E também por situações vergonhosas, onde alguns atletas não tinham condições de viajar até Los Angeles para participar. E o comitê não pôde ajudar os atletas, ou alegou não poder. Então eles tiveram que ir num navio cargueiro, um navio comum, e vender café durante as paradas do navio para poder participar das Olimpíadas, e tinham que cumprir até um valor, e quem não conseguia era impedido de participar das Olimpíadas. De início eram previstos 83 atletas, mas apenas 45 deles participaram por conta disso. No quadro de vencedores das Olimpíadas de 1932, em primeiro lugar, vem os Estados Unidos, o país sede, o que é comum até hoje a gente ver o país sede se saindo bem, mas nessas Olimpíadas os Estados Unidos foi incrível, ganhou muitas medalhas, ganhou 103 medalhas, sendo 41 de ouro, 32 de prata e 30 de bronze, aniquilando as chances dos seus concorrentes. E a gente vê que a Itália em segundo lugar, o que foi uma surpresa, porque a Itália não tinha a cultura de estar sempre ali entre os três primeiros, faturando 12 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 12 medalhas de bronze, tendo como grande destaque a ginástica olímpica italiana, que faturou muitas medalhas mesmo, e foi um destaque assim positivo para o país. Em terceiro lugar a gente vê a França, que já vinha muito forte nos anos anteriores também, e eles ganham 19 medalhas, sendo 10 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Essa vitória dos Estados Unidos foi a sexta vitória deles, o que até então eles tinham ganhado a maioria. Então é isso, essa foi a Olimpíada de 1932.